Bom dia a todos. É uma enorme alegria estar aqui no evento presidido pelo desembargador José Assi Lessa. Trago aqui duas alegrias que eu não poderia deixar de falar. Uma, de estar no auditório que leva o nome do desembargador Paulo Leite Ventura, desembargador que eu particularmente tive contato enquanto mesmo estava vivo, e para mim é uma grande alegria, um momento de emoção estar aqui no plenário que leva o seu nome. E dizer também que para mim é uma alegria estar aqui dividindo a bancada com o desembargador José Assi, que em 2002 foi meu professor na Cândido Mendes. Então, tudo que eu sei de responsabilidade civil eu posso atribuir ao desembargador José Assi, que sem sombra de dúvidas, uma das maiores autoridades no assunto no nosso tribunal. E falo por causa própria, que minha mãe não me escute, que dentro do Tribunal de Justiça é um dos desembargadores mais coerentes com as suas decisões e um dos maiores conhecedores da matéria. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui dividindo a bancada ao lado do desembargador José Assi, que além de tudo é um grande tenista e agora se dedica aos cavalos, se dedica a passear com cavalos e se transformou um grande cavaleiro. Eu gostaria de agradecer a minha querida amiga Patrícia pelo convite, sempre muito operosa à frente da Defensoria Pública, nossa parceira dentro da Ordem, e também a doutora Heloísa Carpena, professora emérita da Emerge, que para mim também é uma grande alegria dividir a bancada com vocês. Não poderia deixar de agradecer também a presença aqui de alguns amigos, vejo alguns membros da Comissão de Defesa do Consumidor, o que faço aqui também na pessoa do meu amigo Tarciso, que hoje aniversaria e está comemorando mais uma primavera. Me foi passado o tema em principais impactos do CDC no turismo, mas eu acho que a melhor forma da gente começar a falar sobre esse tema seria principalmente quais são os principais impactos do turismo no CDC, por conta da própria evolução, não só tecnológica, mas evolução legislativa. Então, falar que turismo e, obviamente, consumidor são coisas intrínsecas e indissociáveis, por conta da caracterização e o conceito normativo que traz tanto o conceito de consumidor e fornecedor. Então, os elementos sempre a considerar o artigo 2º, com relação todo consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquirir produto ou serviço, como destinatário final, vai ser considerado consumidor, e sem sombra de dúvidas, toda empresa que vincule efetivamente atribua serviços jurídicos para terceiros, ou seja, para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ela vai ser sempre considerado fornecedor inclusive por conta da questão remuneratória que se tem por trás. Quando a gente fala de serviços jurídicos, serviços turísticos, obviamente a gente está falando das agências de turismo, que são as pessoas jurídicas, e também aquela pessoa... Nada. Aí eu me meti eu apertei errado. Pronto, com maioria. E toda pessoa física que trabalha literalmente com habitualidade com esse tipo de serviço. Serviços que prestem automaticamente a necessidade direta do turista, seja na compra de passagens, seja na compra de hotéis ou na compra de serviços turísticos, pacotes turísticos avulsos para o consumidor. Basicamente, temos dentro dessa estrutura jurídica de conceito de consumidor e fornecedor
os principais ativos do turismo, ela é baseada sempre no conceito de venda da rede hoteleira, dos estabelecimentos comerciais, empresas de transporte e agências de viagens. Empresas para transporte que a gente pode direcionar tanto com relação ao setor marítimo, setor rodoviário, setor aéreo, ferroviário nem tanto, que não temos hoje, ao menos no Rio de Janeiro, mais a figura dos trens, mas como também os estabelecimentos comerciais com relação a restaurantes, shoppings e lojas. Com relação ao turismo, a gente tem uma evolução, e aí uma evolução da mudança da figura do consumidor, da busca pelos seus direitos, mas também de conscientização. A gente vem da década de 90, de uma evolução de um consumidor da era industrial, ou seja, produtos eram básicos e projetados para um mercado de massa. A ideia era padronizar sempre os custos de produção e também os produtos se tornarem mais acessíveis, principalmente a mais compradores. Com isso, já no ano de 2000, vem a era da informação, o consumidor um pouco mais ciente dos seus direitos, as empresas mais inerentes, ou seja, mais cientes também dos seus deveres. Os consumidores passaram a conseguir, pela era da informação, comparar as ofertas, comparar as preferências inerentes ao serviço que vinha sendo prestado. Que na década de 90 não conseguia-se ter essa dimensão, essa diferenciação entre um serviço e outro. Depois, em 2010, vem a era da humanização, onde as pessoas passam a ser tratadas de forma mais humana, com mais razão, com mais objetivo de trazer benefícios não só da relação jurídica perpetrada, mas também buscando as soluções que são melhores para todos. E a década atual, que é a era das redes, né? A era das fake news, a era do Instagram, a era do Facebook, onde que, obviamente, os canais de comunicação, elas servem justamente para o consumidor fazer a avaliação do tipo de produto ou serviço que ele vai adquirir. Eu ontem fiz fui pensando mais ou menos como é que se deu essa evolução específica do turismo no conceito de consumidor, e aí eu fui me lembrando como é que era na década de 90. Na década de 90, para viajar, você precisava, e eu lembro minha mãe preparando as viagens, comprando aqueles pacotes da Soletour, que veio depois eventualmente falir, em que ela pegava todos os mapas possíveis, levava um calhamaço de mapas e guias impressos para poder viajar. Reservava hotéis e os albergues, muitas vezes por cartas. Ou seja, o correio, na verdade, era um e-mail da época, onde as pessoas mandavam cartas para poder se cadastrar em determinado hotel e poder ficar hospedada. A compra do bilhete, quem não lembra aqui, os mais velhos vão lembrar, da VASP, da Varig, em que você tinha que ir até a loja especificamente, correr até uma loja da VASP, para você pegar, comprar não só o bilhete, mas para pegar o bilhete aéreo também. A era do dinheiro era uma era específica do dinheiro e do travel out checks. Nós viajamos, não tinha muita a questão do cartão de crédito. As crianças, obviamente, viajavam com aquela quantidade de Walkman, de disquetes, de videocassete para ir escutando música. Os cartões internacionais, quem não lembra dos cartões para ligar? Ou seja, você comprava o cartão internacional para você ligar para o Brasil, e aí ligava para uma operadora no Brasil que depois ligava para a sua residência. Isso é para a gente ver a dinâmica a evolução do turismo que nós enfrentamos nos últimos 30 anos. E as fotografias? Hoje tudo máquina digital, você vê na hora, mas muitas vezes a gente viajava,
tirava foto, quando revelava a foto, verificava que não tinha saído nada bom, que tinha saído embaçado, e a gente não conseguia mostrar as fotos. O relógio era o despertador. Obviamente a gente não tinha tinha que se programar para os passeios, a gente tinha que botar o relógio como o próprio despertador. E para mim, eu acho que o mais interessante dessa evolução era a era dos cartões postais. Para todo lugar onde a gente ia, a gente comprava um cartão postal, escrevia, mandava para casa, para os pais, para os irmãos, para os amigos. Chegávamos de viagem, o cartão chegava um mês depois. Ou seja, nós mostrávamos para as pessoas aquilo que o passeio que a gente fez, mas o cartão só chegava um mês depois. O cartão, na verdade, na década de 90, era um e-mail à época. Então, a gente está na era das redes, na era da informação, um momento muito mais de conscientização, e o consumidor tem a informação na ponta do dedo. E a informação na ponta do dedo dá para o consumidor de maneira muito rápida para ele tomar uma decisão, seja ela uma decisão positiva ou negativa, mas a informação ela chega de forma muito rápida. E aí a evolução do consumo, hoje nós temos que, isso é dados específicos da Comissão de Turismo do governo, que até 2050 serão 21% da população total serão consumidores da terceira idade. Ou seja, são consumidores chamados aqueles hipervulneráveis, que vão precisar de necessidades específicas como saúde, bem-estar e questões que estimulem eventualmente a saúde, a questão física, mental e espiritual do cidadão. Temos que todos os turistas da geração YZ são aquelas pessoas que nasceram depois de 90, da década de 90, serão mais de 50% de todos os viajantes de 2025, ou seja, a conexão entre os serviços serão prioridades. A classe média emergente deverá englobar 5 milhões de pessoas até 2030, ou seja, esses novos viajantes vão ter mais controle sobre o processo de sua viagem, e as soluções tecnológicas, canais digitais, os celulares, principalmente os celulares que está na ponta do dedo, serão 30% da origem do negócio turístico aqui em 2018 a 2028. O percurso do turista começa e termina na internet. Ele pesquisa, ele reserva, ele partilha experiência, ele dá feedback, tudo através do celular. Seja na fila do banco, seja no metrô, seja dentro do carro, ele vai ter na ponta dos dedos como dar essa interatividade imediata sobre o serviço e sobre a viagem que ele fez. E aí aqui eu não vou me alongar muito com relação aos direitos básicos, por conta da norma principal lógica que o próprio Código de Defesa do Consumidor em trazer princípios, e dentro dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, que aí é um dever conexo à relação de consumo, em que pré-contratualmente a informação ela tem que ser dada de forma inequívoca, clara, contratualmente ela tem que ser honrada, e pós-contratualmente, principalmente pós-contratualmente, ela tem que proteger com relação aos eventuais danos que o consumidor venha a sofrer. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, isso é outro princípio, e aí a vinculação da oferta publicitária descrita no artigo 30, é algo que cada vez mais estará presente nessas relações de turismo, para que não se compre gato por lebre. E também a eventualmente modificação de cláusulas contratuais e efetiva reparação de danos patrimoniais. E aí eu botei aqui alguns parâmetros sobre a informação contratual e a informação pré-contratual. As informações pré-contratuais, elas podem ser prestadas através de fichas informativas, que incluem informação do tipo da oferta, forma de pagamento, direito dos viajantes, proteção em caso de insolvência.
Informação, obviamente, contratual, é o próprio contrato que a gente faz, e muitas vezes, agora a gente falando de contratos eletrônicos, cada vez mais em que a gente faz esse tipo de compra via internet, poucas pessoas leem aqueles... o contrato eletrônico que aparece na nossa tela e tem lá embaixo uma caixinha escrito: li e estou de acordo. Na verdade, nós temos uma cultura de preguiça. Na verdade, nós não lemos geralmente aqueles contratos eletrônicos. Algumas empresas já estão fazendo diferente, por exemplo, como a Google, outras empresas específicas que abrem em anexo uma janela para você ler, ou seja, não é apenas aquele marcar, você tem que não só baixar ali a barra de rolagem lateral, mas como também clicar que está de acordo. Essas informações, elas são extremamente importantes, mesmo quando o número e quantidade de informação ela seja excessiva a ponto de você não ter que ler. Costumo brincar que a melhor forma de informar nada é informar muito, porque nós não costumamos ler. Então, quando você vai num banco abrir uma conta bancária, eles te dão um calhamaço desse tamanho para você ler com 40 páginas, ninguém lê. Então, a melhor forma de não informar é informar muito. A mesma coisa com incorporadora, e no turismo não é diferente. Quando você vai comprar qualquer pacote turístico, vem lá muitas informações e que a gente acaba não lendo. E esse excesso de informação acaba gerando um déficit de informação, porque até por conta dos dizeres e a forma como vem escrita, geralmente não para os senhores que são operadores do direito, mas para a pessoa comum, é uma dificuldade tremenda de entendimento sobre aquilo que está escrito. Então, com relação às informações eventuais contratuais que podem ser feitas, são as características principais da viagem, o preço e as modalidades de pagamento, número mínimo de pessoas, informações sobre os documentos de identificação. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente compra um pacote sem observar se aquele país de origem, de destino, tem necessidade de visto. Então, essa função de informação também cabe à empresa que está prestando esse tipo de serviço, sob pena de vir a responder por falha na prestação de serviço por ausência de informação. Possibilidade de rescisão de contrato, isso é muito importante, porque vemos de forma corriqueira, fatos supervenientes que não são respeitados. Muitas vezes o consumidor que está num determinado país em que perde um ente querido, que muitas vezes passa mal, ou então precisa passar por uma cirurgia, em que a empresa aérea, ou a empresa prestadora de serviço do pacote de turismo cobra eventualmente uma multa. Às vezes o valor dessa multa é até o valor da passagem. Então, fatos supervenientes são fatos que não podem gerar a multa, não deveriam gerar a multa do passageiro, do consumidor, porque é alheio à sua própria vontade. E também a possibilidade da subscrição facultativa obrigatória de seguros. E aí aqui a gente já falando um pouco sobre essa questão da rescisão, que eu já antecipei. Até que qual é o momento que ele pode requerer, eventualmente rescindir o contrato da viagem organizada, até quando o consumidor ele pode pedir essa rescisão. O viajante em geral, ele quando compra, ele nunca compra hoje para viajar de tarde, de manhã para viajar de tarde, ele sempre compra isso de forma antecipada, e aí ele tem o direito, não só o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor de 7 dias, porque essa compra é feita fora do local e do ambiente físico do fornecedor de serviço, mas também ele tem direito de buscar a rescisão por fatos inerentes ou alheios à sua vontade. Não preciso nem dizer que as cláusulas que vêm
no contrato, principalmente de perda total, dos valores pagos a título de multa, são cláusulas consideradas abusivas, porque, sem sombra de dúvida, subtrai do consumidor a opção de reembolso da quantia paga. Então, são cláusulas nulas de pleno direito e que não vai ter efeito jurídico no nosso ordenamento jurídico. E aí eu trago aqui as hipóteses eventuais de rescisão do contrato sem ter que efetivamente ter que pagar qualquer taxa de rescisão. No caso de caso fortuito, no caso de força maior, se não houver estipulação contratual, lembrando sempre pautado na boa-fé objetiva, e o prazo de reflexão no artigo 49. Aqui eu trago para vocês a questão do artigo 7º, da teoria do diálogo das fontes. A teoria do diálogo das fontes é uma teoria que foi trazida e muito perpetrada pela professora Cláudia Lima Marques. Vem trazido de forma expressa no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7º, dizendo que a legislação ela não substitui outras específicas que tratem sobre determinada matéria, trazendo sempre a valoração pelo julgador do diálogo das fontes, diálogo das leis, trazendo sempre aquela que for mais benéfica ao consumidor. Por que eu falo especificamente do diálogo das fontes? Por conta do que foi decidido recentemente no recurso extraordinário 35.17.50 do STF, que foi especificamente no tema 210, em que o STF, depois de 30 anos do Código, 30 não, mas 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, decidiu especificamente em que nos contratos de turismo, ou seja, nos contratos aéreos internacionais, vai se sobrepor a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia sobre o Código de Defesa do Consumidor. Mais à frente eu vou trazer alguns dados e trazer para a gente elucidar um pouco sobre a sistemática dos fornecedores de serviço de turismo, mas que a gente tem que ter a consciência que hoje nos contratos aéreos internacionais se aplica, sem sombra de dúvida, a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia, por conta do que foi decidido pelo STF. E aí a tese firmada foi, nos termos do artigo 178 da Constituição, as normas dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, e especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Eles aplicaram o artigo 178, que diz que a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Ou seja, nos contratos aéreos internacionais, nós temos que ficar atentos com essa mudança de interpretação e de entendimento feito pelo STF. E aí eu trago para os senhores alguns artigos da Convenção de Varsóvia que modificaram os direitos dos passageiros, modificaram porque trazem certos limitadores que o Código de Defesa do Consumidor não trazia. Por exemplo, no artigo 22 ele traz dos limites de responsabilidade relativos ao atraso de pessoas, bagagem e carga. No inciso primeiro, ele diz: em caso de dano causado por atraso de transporte de pessoas, a indenização específica vai se limitar a 4.150 direitos especiais de saque por passageiro. Ou seja, a Convenção de Varsóvia ela traz uma normativa que no nosso ordenamento jurídico não haveria essa limitação pela prevalência do Código de Defesa do Consumidor do valor a ser indenizado.
A Convenção de Varsóvia ela traz um limitador de máximo de indenização, que é até 4.150 direitos especiais de saque, que hoje cada direito especial de saque dá mais ou menos 5,60, o que daria mais ou menos R$20 mil. O que para nós é ruim e traz para o magistrado uma certa restrição na forma de julgar. Tudo aquilo que o Código Civil, desembargador Garcia, nos trouxe, em que lá no artigo 944, que a indenização se mede pela extensão do dano, em que cabe ao julgador verificar o caso concreto, verificar o dano causado, e ali, quanto maior o dano, maior a indenização, ele ficou restrito a esse teto máximo com relação à indenização, se aplicado, obviamente, a Convenção de Varsóvia, como os tribunais vêm aplicando. Então, não basta analisar o caso concreto, basta analisar, tem que verificar não só o dano, mas saber que o valor será limitado a 4.150 saques especiais por passageiro, o que na petição inicial já é recomendável que faça, inclusive, com base neste artigo. E aí traz também a limitação com relação à responsabilidade de perda de bagagem, que é até 1.000 direitos especiais de saque. Ou seja, se extraviar sua bagagem, se perderem sua bagagem, o limite é de 1.000 saques especiais, direitos especiais de saque por pessoa. A não ser que você, no momento de registrar, faça uma declaração especial de valor da bagagem. E aí muita gente não faz quando viajar com relação aos valores descritos na bagagem. Antigamente era muito comum, no momento que a pessoa ia viajar, para se precaver, tirava foto dos objetos que constavam dentro da bagagem, constavam dentro da mala, até para provar os danos materiais. Hoje você pode fazer isso, mas tem o limitador da Convenção de Varsóvia, que se limita eventualmente a 1.000 direitos especiais de saque. Então, para você ter um direito a uma indenização a título de dano material maior, é necessário que você faça essa declaração especial de valores, especificando no momento da viagem o que efetivamente você está levando. Então não basta tão somente dizer que perdeu um laptop ou que foi furtado uma máquina fotográfica. Você, se tiver um laptop com valor acima, vai ter indenização limitada, a não ser que você faça essa declaração. Aqui eu trago tão somente a título de ilustração uma decisão da desembargadora Patrícia Ribeira Serra Vieira, que também foi professora da Cândido Mendes, mas não tive o prazer de ter aula com a mesma, porque briguei ferrenhamente para entrar nas aulas do professor Zé Assis Lessa. Deu azar, né? Já aplicando esse novo entendimento do STF e aplicando exatamente, no caso de indenização de extravio de bagagem, o valor equivalente ao direito especial de saque de 1.000 direitos especiais de saque no caso de um extravio. Isso é tão somente a título de exemplificação. Esse é outro ponto que trouxe para a pessoa que não ficar atenta, até por conta do que fora decidido pelo STF, com relação ao prazo prescricional para você pleitear a indenização em virtude da falha na prestação de serviço de empresas aéreas em voos internacionais. O artigo 29 diz que a ação de responsabilidade deverá intentar-se sob pena de caducidade dentro do prazo de 2 anos. Ou seja, o que nós tínhamos no Código de Defesa do Consumidor, toda a jurisprudência e toda a doutrina aplicando o prazo de 5 anos do CDC, nós temos hoje uma limitação, uma redução desse prazo de busca dos seus direitos para 2 anos. Então, na verdade, você, quando sofre um dano, você não pode agora esperar muito tempo para entrar com essa ação, sob pena de não ter como ter reconhecido esse direito por conta, eventualmente, da prescrição. E aqui eu trago também a título
ilustrativo, um julgado do desembargador José Carlos Paes, que é atual presidente da 14ª Câmara Civil, em que ele já aplica o prazo prescricional de 2 anos previsto no artigo 39, em que promulga e celebra a questão das regras relativas ao transporte internacional, que é a Convenção de Montreal. E aí eu trago alguns pontos aqui para vocês vinculadas e aí não só com relação à empresa aérea internacional, mas também para voos domésticos, que estão previstas não só na Resolução 141 de 2010 da ANAC, mas também na Resolução 400 da ANAC, que é eventualmente os direitos do consumidor com relação ao atraso de voo, quais são os benefícios e as possibilidades de se requerer. Então, depois de 1 hora de atraso, o consumidor ele passa a ter direito ao uso de internet ou telefone. Depois de 2 horas, ele tem direito a uma alimentação adequada ao tempo de espera, vinculada ao tempo de espera. E depois de 4 horas, ele, se assim o quiser, claro, ele tem direito a pedir acomodação, tanto no aeroporto ou local externo, de hospedagem e transporte entre o aeroporto e o hotel. Da mesma forma que com alteração de voo, é muito comum a gente viajar, principalmente quem faz Rio e São Paulo, então isso acontece muito, quase que diariamente, das mudanças de horário de voo. O voo que estava previsto para 9 horas sai às 11 horas. Lembrando que nesses casos específicos a gente está falando em casos em que não são causados por intempéries, são causadas por falha na prestação, ou seja, por atraso específico da empresa aérea, seja por manutenção da aeronave, ou seja, de alocação da aeronave. Então a gente tem, eventualmente, alteração de voo, a comunicação em até 72 horas. Temos também, para mudanças superiores a 30 minutos, em voo doméstico e 1 hora de voo internacional, a empresa deve oferecer acomodação sem ônus ou reembolso integral. Temos também que, se o passageiro não for avisado a tempo e comparecer no aeroporto, além de oferecer alternativas de reembolso e reacomodação, a empresa deve fornecer outro meio de transporte e assistência material. Lembrando que não adianta você fazer Rio-São Paulo, a empresa mudar o horário, você não ser avisado, você chegar no aeroporto e ela te realocar de ônibus. Porque quem busca o transporte aéreo busca um transporte mais rápido e de efetividade. Não pode um transporte de 40 minutos ser feito em 6 horas. Porque os serviços em si são completamente incompatíveis, por conta principalmente do tempo. Com relação a check-in, eu trago aqui um ponto que é importante, que é proibido a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais, e isso também está previsto no ECA. Muito comum, principalmente as pessoas eventualmente deixarem os seus filhos viajarem com os tios, com os primos, e não deixarem uma autorização específica para essas pessoas serem os responsáveis pelos menores. Então é importante que se tenha sempre em mente essa autorização. Direito dos hóspedes, ou seja, quando se hospedam em hotel, pousada ou similares. E aí temos alguns direitos assegurados em lei. Ou seja, o ressarcimento pelo hotel por prejuízos causados por outros hóspedes, ressarcimento por furtos ocorridos nas dependências dos estabelecimentos, informação clara sobre todos os serviços, produtos, preços e riscos, diária de 24 horas exatas. Aqui eu vou botar exatas, mas eu vou trazer um julgamento do STJ para a gente estabelecer que exata, na verdade, não significa 24 horas, e sim que seja próxima a 24 horas. A gente vai falar sobre a decisão do STJ. Quartos reservados e adaptados para pessoas eventualmente que tenham deficiência.
e ressarcimento integral dos valores pagos em caso de cancelamento da reserva em 7 dias. Trago aqui aquela famosa placa que se a gente encontra, principalmente adesivada nos cofres dos hotéis, dizendo: senhores, nós não nos responsabilizamos no caso de furto, de perda no interior do quarto. Isso é uma cláusula nula, como a gente já viu, porque coloca o consumidor em vantagem manifestamente excessiva, desvantagem manifestamente excessiva. É o que a gente estava falando, e eu estava falando com relação à diária. Determinada associação do consumidor entrou com uma ação civil pública contra a rede de hotéis, pleiteando danos coletivos por conta exatamente do não cumprimento das 24 horas da diária. Dizendo que o consumidor, toda vez que ele entrava muitas vezes às 15 horas e tinha que fazer o check-out meio-dia ou 1 hora, ou seja, ele tinha que sair antes de completar as 24 horas. Lembrando que esses 24 horas é sempre que a gente está falando na entrada ou na saída, nunca especificamente no meio do tempo em que você estiver utilizando daquele serviço. E aí o STJ deu provimento ao recurso especial de uma rede de hoteleiros, dizendo que não há ilegalidade ou abuso na fixação de horários diferentes de check-in e check-out. E aí, segundo os ministros, a prática aceita, e aí aceita dentro e fora do Brasil, não violaria os direitos do consumidor. Sobre o aspecto de que o contrato de hospedagem é uma série de serviços concentrados, concatenados, inclusos na diárias, que são ofertados on demand, ou seja, não se limitando à ocupação do hóspede no espaço físico do quarto. Então, o fato de você não poder utilizar o quarto no momento do check-in, você poderia utilizar todo o ambiente do hotel para você ficar enquanto seu quarto está sendo arrumado. O que faz uma certa lógica, porque não é humanamente impossível você considerar que saindo às 13 horas um hóspede, às 13h05 seu quarto vai estar arrumado. Na verdade, a gente precisa trazer, quando entrar no ambiente do quarto, ele está higienizado, arrumado, para que você tenha todo o seu conforto. Para isso, você utiliza as dependências do hotel e não necessariamente isso violaria o direito do consumidor. Esse foi o entendimento do STJ de uma matéria extremamente interessante. E aí aqui eu trago alguns aspectos das novas ferramentas da tecnologia. Novas ferramentas em que hoje nós temos aí no Código de Defesa do Consumidor, apesar da sua aplicabilidade, nós não temos tópico específico, principalmente das compras efetivas pela internet, ou seja, as compras online, que hoje é presente na nossa vida. Então, o código, na verdade, quando trouxe toda a questão e a normativa, era uma época em que nós não utilizávamos da internet. Então, temos sites hoje que são sites intermediadores e atuam como verdadeiras agências de viagem, porque eles se responsabilizam pela venda e emissão dos bilhetes. E a emissão dos bilhetes, muitas vezes, ela o torna solidário. E aí a gente tem algumas características. Nós vimos que, por exemplo, o STF entendeu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao serviço de empresa aérea internacional. Então, quando a gente ou quando alguém for buscar, eventualmente, a indenização por dano oriundo da prática ou a má prática ou falha na prestação de serviço de uma empresa aérea, você tem o prazo de 2 anos para ajuizar a ação contra a empresa aérea, mas você tem a possibilidade de 5 anos de entrar com uma ação, caso você perca o prazo de 2 anos para ajuizar contra a empresa aérea, para ajuizar a ação contra Decolar.com, contra o Trivago, por conta efetivamente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor contra essas agências intermediadoras que se responsabilizam
em entregar o produto ao consumidor. Há uma dicotomia aí, se a gente não aplica o Código de Defesa do Consumidor à empresa aérea, mas o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor é muito claro em dizer que, havendo mais de um causador ao dano, poderá ser ajuizada a ação contra um ou contra todos. E aí poderá você ajuizar a ação contra essas empresas intermediadoras que ganham em cima, não, às vezes não diretamente, mas indiretamente, principalmente com anúncios. Não podemos achar que hoje a receita ela vem diretamente da venda de um bilhete aéreo. Ele vem principalmente do número de acessos e quantas pessoas utilizam aquela plataforma. E aí os anúncios daquela plataforma, e aí qualquer um desses sites, a gente vê inúmeros anúncios, são os ganhos indiretos em virtude de você estar comprando nesse site intermediador. Então, apesar de você não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor para eventual indenização para a empresa aérea, se aplicaria ou se aplica o Código de Defesa do Consumidor com relação a essas plataformas. E aí aqui eu trouxe também a título de ilustração um julgado do desembargador Wilson do Nascimento Reis, também recente, de agosto desse ano, em que ele diz: a parte autora realizou a contratação por intermédio da REA, sendo certo que o Decolar.com atua como agência de viagens, intermediando a venda de passagens, hospedagem e locações de automóveis. Nesse sentido, deve ser responsabilizada pelas informações ali divulgadas, tendo em vista a corresponsabilidade entre os integrantes da cadeia de consumo, conforme previsto no artigo 7º, parágrafo único e artigo 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então aqui, com relação a eventual falha na prestação de serviço, que venha a resultar transtorno ao demandante ou ao consumidor, ele tem direito a buscar essa reparação contra a plataforma que intermedia o serviço. Que o ponto que ainda os tribunais ainda não enfrentaram, mas vão ter que enfrentar em breve, é a questão do Airbnb, que é uma plataforma hoje de locação virtual. Então, na verdade, ela une o eventual locador com o locatário para a pessoa que quer passar férias em determinado local. Os tribunais ainda não pacificaram o entendimento, essa questão ainda vai chegar no STJ, em virtude, até por conta do que já fora decidido pelo STJ, de que não se aplicaria o CDC aos contratos de locação. Se o Airbnb ele é uma plataforma que visa a locação entre eventual locador e locatário, falha na prestação do serviço oriundo de uma não prestação ou não oferta vinculante, ou seja, aquele imóvel que não detém ou não detém as características ou o serviço que havia prometido, se o Airbnb poderia ser indenizado, responsabilizado. Eu acredito que sim, porque ele atua também como uma plataforma intermediadora. Ele não vai responder eventualmente pela falha na locação, e sim pela falha na prestação de serviço por informações deficitárias. Cabe ao Airbnb verificar, principalmente com relação ao direito de cooperação e de atividade de risco exercida pelo mesmo, de verificar quais são os eventuais danos para aquela pessoa que está buscando a plataforma para locar um determinado imóvel. Mas essa questão ainda não chegou ainda aos tribunais. Temos decisões esparsas, principalmente de juizado, mas não são decisões ainda unânimes, justamente por isso. E aí aqui eu trago tão somente a título ilustrativo que a Lei 8.245 traz quais são as obrigações do locador, que seria entregar ao locatário imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina,
garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado, manter durante a locação a forma e o destino do imóvel, principalmente responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Então, se você for entrar com uma ação eventualmente contra o proprietário do imóvel, você vai ter que fundamentar a sua ação, obviamente, com base no Código Civil, com base na responsabilidade civil, estipulando, e não vai poder suscitar o Código de Defesa do Consumidor. Mas se você verificar que houve falha na prestação do serviço com relação à informação, déficit de informação pela plataforma, você poderia buscar a indenização por ausência de informação. E aí aqui trago deveres anexos a esse tipo de contrato, que é o princípio, obviamente, da boa-fé, que tem que proteger sempre as expectativas do consumidor com relação àquilo que ele está contratando, e também o dever da informação, o dever anexo de cooperação e o dever de proteção. E aí, para você, obviamente, ajuizar a ação contra a plataforma, você vai buscar dentro desses princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, principalmente com relação à possibilidade de responsabilidade objetiva, trazendo ao consumidor a possibilidade de buscar uma indenização efetiva pelos defeitos relativos à prestação, eventual prestação do serviço causado pela plataforma por informações inadequadas ou insuficientes com relação principalmente aos riscos. Vimos recentemente um casal do Brasil que foi para o Paraguai e morreu por conta do gás do apartamento. Foi Chile, né? No Chile, que morreram por conta do gás do apartamento. E aí haverá essa discussão se aplica, principalmente com relação à plataforma. Aqui eu trago principalmente um dos princípios mais pontuais para esse tipo de serviço, que é o da vinculação da oferta publicitária, em que obriga ao fornecedor de serviço, o produto, a informação e a oferta que fizer veicular nela e se utilizar na íntegra do contrato em tabulado que vier a ser celebrado. E aí o artigo 31 ele fala exatamente isso, sobre a oferta, ela deve assegurar principalmente os riscos que apresentem a saúde e a segurança dos consumidores. Ou seja, então não poderia a plataforma se eximir tão somente de trazer ali dizendo, olha, eu só intermediei. Não, você tem que intermediar, mas com a consciência de que você tem que levar informação em concreto para aquele tomador de serviço sobre eventuais riscos que ele pode sofrer, não só a sua saúde, como a sua segurança. Que é o princípio da segurança. E aí, antes da gente finalizar, eu trago aqui tão somente algumas leis estaduais que nós não costumamos também a recorrer, que tratam principalmente sobre questões de turismo, que é a Lei Estadual 6.273, que torna obrigatória a criação e manutenção de ficha de identificação de crianças e adolescentes que se hospedem em hotel. Lei Estadual 2.784, que dispõe sobre a distinção dos serviços prestados dos hotéis, motéis e similares, especificando o que é prestação de serviço, o que é consumo. A Lei Estadual 6.799, que obriga estabelecimentos comerciais localizados no estado do Rio de Janeiro, destinado à hospedagem, a disponibilizar aos consumidores de forma que menciona adaptador de tomada universal. E aí, quando teve aquela mudança da tomada, muitas vezes a gente ficava se hospedava e não tinha ainda transformação. Hoje, eu acredito que quase todos os hotéis já fizeram essa mudança. E por fim, eu trago aqui, estava conversando com a professora Heloísa Carpena, principalmente com as questões da fake news. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a plataforma da informação, que são essas plataformas em que o consumidor, de forma deliberada, expõe seus ideais e principalmente os seus pontos de vista a ponto de não cometer um ilícito, a ponto de não criar um ilícito
porque a internet é lugar de liberdade de expressão, mas não é lugar de impunidade. E há casos específicos em que consumidores que não tinham direito especificamente em suas reclamações administrativas fizeram reclamações que causaram dano à imagem de determinadas empresas que eventualmente, posteriormente, vieram a sofrer condenações por conta dos seus dizeres na internet. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho, não cansá-los. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigado a todos.